meus amigos, nada dá mais alegria para o investidor que acabou de começar principalmente a investir em renda variável do que receber dividendos. E sim, eu sei que é muito bom receber dividendo, também gosto pra caramba. Você pode comprar mais ações, você pode potencializar aquele efeito bola de neve dos juros compostos. Fora que dividendo é um sinal também de que a empresa está indo bem, empresa sólida. Mas não é de hoje que a gente tem essa polêmica com relação ao valor real dos dividendos, né? Isso divide opiniões. Qual que é onde ficam os dividendos ali na fila do pão? Será que vale a pena? Não vale. De um lado você tem quem ama as ações que pagam bons dividendos e prefere e acha que faz muito mais sentido. Do outro, você tem um grupo que fala que dividendo não faz diferença nenhuma, que o valor é descontado do preço da ação. Então será que os dividendos realmente tem um papel real, tem um diferencial de fato na jornada de construção de patrimônio, ou essa segurança toda ela é muito mais emocional do que financeira, né? E quando a teoria encontra o mundo real também, quem que será que vence? Os defensores dos dividendos ou a turma que diz que dividendo não faz diferença, que dividendos são irrelevantes? Quem é de casa, deixa o like aqui no vídeo, a gente vai falar sobre isso, mas antes, se você investe em bolsa de valores, o prazo para declaração do seu imposto de renda está chegando. Muita gente acha que dá para declarar tudo do imposto de renda ali usando só um informe de rendimentos, extrato da B3, mas não dá. Esses documentos não trazem todos os dados exigidos para você declarar os investimentos em bolsa de valores corretamente, tá? Preço médio dos ativos certinho, os dividendos, para você, né, deixar tudo certinho ali em bens e direitos, nos seus rendimentos isentos, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Para resolver isso, rapidinho, você tem o Grana App, parceiro aqui do canal e da própria Bolsa de Valores, que organiza automaticamente esses dados dos seus investimentos em bolsa, gera essa declaração pronta para importação no programa da Receita em 5 minutinhos para você. Então, se você quer fazer a sua declaração ali, a parte da Bolsa de Valores de um jeito muito mais rápido, tranquilo e seguro, sem risco de malha fina, link exclusivo na descrição. Você pode usar o cupom VALOR90 para garantir 25% de desconto no Grana, que é a única solução de imposto de renda para investidores em bolsa ali que recebeu investimento da própria B3, recomendada pela nossa Bolsa de Valores. E agora sim, vamos ao tema central aqui do vídeo. Primeiramente, é importante a gente entender o que são os dividendos. Eu estou aqui com o ranking das maiores pagadoras de dividendos de acordo com o Dividend Yield atual. A gente precisa falar sobre isso porque parece que nem todo mundo sabe direito ainda. As empresas, né, boas geralmente têm lucro, depois desse lucro elas têm uma escolha a fazer ali, pegar e reinvestir isso ou distribuir parte disso aos acionistas. O pagamento dos dividendos é simplesmente uma empresa distribuindo parte dos seus lucros aos seus sócios. A maioria de vocês até aqui sabe. Muitos acionistas, inclusive, de fato precisam dessa distribuição e contam com ela para sobreviver, para manter ali seu custo de vida. Dito isso, a gente tem alguns pontos que precisam ser considerados. Nada, de fato, obriga uma empresa a pagar ou continuar pagando dividendos em determinado patamar. Uma empresa ela pode interromper o pagamento a qualquer momento. Embora a maioria das empresas, né, que pagam dividendos, elas façam isso periodicamente, esse cronograma não é algo escrito em pedra obrigatório. Você pega aqui, por exemplo, Eneva. É uma empresa que vem dando lucro nos últimos anos, não é uma empresa que está dando prejuízo. Você observa aqui o histórico de receitas e lucros no Investidor 10, você percebe que a empresa ela vem dando lucro. Qual que é o Dividend Yield? 0. Qual que foi o dividendo que ela pagou nos últimos anos? 0. Basicamente, não paga dividendos a Eneva. Equatorial, Vulcabras, recentemente eu fiz um vídeo, as empresas ali divulgando ali alguns fatos relevantes, né, sugerindo redução no payout. Então, algumas empresas pagam dividendos, inclusive semestralmente, outras pagam excepcionalmente, esporadicamente. Aí você vai ter, às vezes, empresas pagando dividendos extraordinários, né? Outra coisa que o investidor gosta muito é o dividendo extraordinário, principalmente quando ele vem gordinho. E os dividendos, eles têm várias vantagens. Você tem aqui, por exemplo, né, no Investidor 10, o radar dos dividendos inteligentes. Você consegue ver que Itaú praticamente pagando alguma coisinha que seja aqui, dividendo ou JCP todos os meses. Você consegue ver a periodicidade de pagamento, né, de algumas empresas. Na verdade, isso aqui utiliza a inteligência artificial preditiva para analisar o histórico e projetar, né, os futuros anúncios e datas de pagamento de dividendos. Então não é uma coisa certa, até porque não há garantia, né, não há certeza de que a empresa vai anunciar e vai pagar aquilo ali, mas geralmente
costuma bater. E sim, né, os dividendos eles têm várias vantagens. Para mim, a maior vantagem é esse fluxo de caixa mais previsível. Claro, não vai ser um investimento 100% previsível, mas você tem alguns setores onde a gente tem sim mais previsibilidade. Isso traz muitos benefícios, independente do perfil do investidor. Então, se você está construindo patrimônio, por exemplo, os dividendos eles podem ser reinvestidos nas próprias ações. Isso acaba acelerando o poder dos juros compostos ali, a bola de neve, potencializa. Se você está vivendo dos dividendos já, os dividendos são uma renda que vai cair na sua conta ali, você não vai precisar vender nenhum ativo, você vai ter esse dinheiro, esse fluxo de caixa na tua conta. Isso é muito bom também, principalmente se a sua renda de dividendos ela já consegue cobrir praticamente ali todas as suas despesas, o seu custo, você vai viver de renda passiva sem precisar ficar mexendo no seu capital principal. Então, bons dividendos, geralmente eu trago sempre aqui, são pagos por empresas financeiramente sólidas e bem estabelecidas. E as ações dessas empresas tendem a ser mais estáveis. Taesa, por exemplo, é uma das queridinhas aí de muita gente ainda quando o assunto é dividendos. Né? Como os modelos de negócios dessas empresas já estão consolidados, elas costumam ter uma geração de caixa mais previsível. Então você tem empresas, por exemplo, do setor de energia elétrica, utilidade pública em geral, infraestrutura. Esse tipo de empresa, em geral, ela é mais vista pelo investidor como uma opção para proteger a carteira do que em tese ali visando ganho de capital muito elevado, né? Um potencial valorização com a bolsa de valores. Claro, uma empresa madura ela tem menos potencial de dobrar de tamanho, de valor de um ano para o outro em poucos anos e ainda reinvestir esse lucro aí para crescer de forma acelerada. Se ela já está madura, não tem muito crescimento. Caso você não saiba, para as empresas que mais distribuem, essa é a principal forma de retorno para os investidores, que supera, inclusive, a variação das próprias cotações. Aqui no caso das ações da Taesa, por exemplo, né, se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos, hoje você teria praticamente R$6.000. Se a gente colocar só a cotação padrão, o ganho de capital seria muito menor. O mesmo vale para a BB Seguridade, por exemplo. Então a gente tem a cotação ajustada, que você teria tido um retorno aqui de mais ou menos 150%. A cotação padrão, o retorno seria muito menor. A mesma coisa vale para a Petrobras. Então vou colocar aqui a cotação ajustada. Seria um retorno absurdo para quem tivesse investido R$1.000. A gente está falando de mais de R$18.000 hoje, né, pela cotação padrão. Não seria tanto, né? A gente está falando aqui de R$5.000. Então, maior parte do retorno dessas empresas, o próprio Banco do Brasil aqui, cotação ajustada, mais de R$3.975 para quem tivesse investido R$1.000, cotação padrão R$2.293. Você pega, por exemplo, aqui a ação de BB Seguridade, esse ano, year to date aqui, ela está no prejuízo, menos 3,43%. Se eu coloco a cotação ajustada, o retorno já é de mais de 3,8%, 3,8% aproximadamente. Ou seja, a empresa, os dividendos foram suficientes ali para tornar esse retorno positivo. O desempenho do ativo total ele é positivo, mas o retorno apenas com base na cotação ele não é positivo, ele é negativo. Então, um levantamento feito pela consultoria Elos Atia para o Invest News mostra que dividendos muitas vezes têm o poder de multiplicar o retorno ao acionista ao longo dos anos. E essa pesquisa, o que ela fez? Ela levou em conta 10 ações que mais pagaram dividendos em intervalos ali de 10, 5 anos e 1 ano. Só que as ações que fazem parte do Ibovespa, do IDIV ou do índice de Small Caps. O resultado é que, no caso de companhias boas pagadoras de dividendos, o ganho com proventos, como a gente acabou de ver nessas ações aqui, supera e muito o retorno com o ganho de capital. Então, o reinvestimento dos dividendos ele é muito interessante. Até aqui, nada de novidade, tá? Mas o peso do reinvestimento dos dividendos ele é muito importante também, principalmente para quem gosta de ficar comparando o retorno do mercado de ações com a taxa Selic, CDI no caso. Voltando aqui, por exemplo, de BB Seguridade, somando a valorização das ações e os dividendos nos últimos anos, as ações de BB Seguridade tiveram um retorno acumulado ali de mais ou menos 166%. Essa conta considera os proventos, mas não necessariamente considera que eles foram reinvestidos, né? Afinal, cada um faz o que quer com os seus proventos. Mas para quem simplesmente torrou tudo, o resultado foi esse. Mas se em vez de gastar o investidor ele tivesse
usado cada centavo desses dividendos ali para comprar novas ações de BB Seguridade, né, o retorno total ele subiria para mais de 264% em 10 anos. Então esse retorno anual médio ali, ele sairia de 107% do CDI para 143% do CDI. É muita diferença. Usando a mesma base de comparação, CEMIG com reinvestimento sairia de 220% para 270% do CDI. Isso aqui a gente está falando ao ano, tá, pessoal? Não é num período inteiro, não. Estamos falando de um retorno médio ao ano de 270% do CDI. O da Copel, 300% para 370% do CDI, considerando o reinvestimento. E o da Petrobras aqui é absurdo, vai para 400% do CDI. Por isso que, com base em tudo isso que a gente discutiu aqui, os dividendos eles parecem uma escolha óbvia, não só, né, por conta dos retornos mais estáveis, a depender da empresa, a depender do setor, mas também esse dinheiro que proporciona aos investidores mais flexibilidade para desenvolverem ali suas estratégias de investimento, para atingirem seus objetivos. Então, por que alguém questionaria os benefícios dos dividendos? Tá? E aí, nessa parte do vídeo a gente vai falar sobre isso. O dividendo nada mais é do que uma transferência de dinheiro do caixa da empresa para a conta dos acionistas. É um capital que a empresa optou por não reinvestir no negócio, mas era dela antes de sair do caixa e cair na conta do sócio. E aí foi partindo dessa premissa que Merton Miller e Franco Modigliani apresentaram o teorema polêmico da história aqui, o teorema da irrelevância dos dividendos. Em mais ou menos 1960, 61, eles argumentaram que a política de dividendos de uma empresa não tem impacto sobre o resultado dos investidores e pode até prejudicar a própria empresa. Então, para um investidor, um dividendo ele é um pagamento em dinheiro, ou seja, um fluxo de caixa. E, segundo os autores, esse pagamento de dividendos não altera em nada a situação financeira final do investidor, por conta de que esse mesmo fluxo poderia ser obtido sem dividendos. Por exemplo, você poderia vender as ações para levantar essa mesma quantia em dinheiro e acabou. Como você não teria o desconto, você acabaria com o mesmo capital. E sim, em um mundo ideal, extremamente eficiente, isso aqui poderia até fazer sentido, eu vou explicar depois. É tudo mais constante, quando uma ação paga dividendos, geralmente o preço, né, da ação ele cai no mesmo valor. Isso é comum, sim. Ações que pagam dividendos frequentemente têm seu preço aumentado no valor do dividendo à medida que a data vai se aproximando ali, a data com, e no dia seguinte elas caem, na data X. E por que esse valor cai? Antes do pagamento do dividendo, o dinheiro estava na conta da empresa, estava no caixa da empresa, por isso a empresa valia mais. Mas uma vez pago, o saldo em conta da empresa diminui e ela passa a valer menos. É igual eu te vender um carro, que na tabela FIPE ali está 100 mil reais, você vai me pagar 100 mil. Se eu te falar, olha, ele vai com mais 15 mil no porta-mala, você vai me pagar quanto? 115 mil. Se eu tiro o dinheiro do porta-mala, ele volta a valer só 100 mil. É assim, mais ou menos essa a lógica. Por isso que Modigliani afirmou que as ações perdem esse valor de qualquer dividendo potencial e o saldo da carteira do investidor vai ser o mesmo independente dele receber dividendos ou vender as ações. Portanto, investidores não deveriam se preocupar com dividendos. E tem mais, do ponto de vista corporativo, ele ainda disse que os dividendos eles podem ser negativos e até perigosos para a empresa, né? Porque isso pode comprometer a empresa, especialmente se ela estiver sobrecarregada ali, às vezes com dívida, passando por um momento difícil, por um momento de crise. E aí, se a empresa, historicamente, é a empresa que paga dividendos, a administração ela pode ser tentada a continuar pagando dividendo, até para manter essa fama, essa reputação aí, quando na verdade ela deveria estar distribuindo muito menos ou nem estar distribuindo dividendo. Então, embora esse argumento aqui ele tenha o mérito dele, essa teoria da irrelevância dos dividendos, ela se sustenta nesses argumentos, mas talvez não faça mais tanto sentido hoje. E aí eu já vou falar por que eu acho isso. Mas se tem um argumento válido contra os dividendos lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, é a obrigação tributária. Aí sim, diferente do Brasil, cada dividendo recebido por lá é considerado renda tributável. Não importa o que você faça com esse dividendo, né, o simples fato de você receber na Bolsa Americana gera um evento tributável. Então, para investidores que querem minimizar isso daí, aí sim representa um grande obstáculo
num planejamento financeiro. No Brasil, os dividendos ficaram isentos desde 1996, mas a partir de 1º de janeiro de 2026, vale a tributação na fonte de 10% dos dividendos que superem os R$50 mil mensais por pessoa, na pessoa jurídica ali, e quem recebe isso de empresas na Bolsa precisa declarar também, e se for o caso, pagar o imposto. Se a soma de todos os rendimentos no ano ali ficar entre 600 mil, 1.200.000, acima disso também o investidor ele pode ser taxado com uma alíquota progressiva que vai até 10% na declaração anual. Mas a grande maioria dos pequenos investidores aqui no Brasil vai continuar sem pagar imposto sobre esses dividendos recebidos das empresas ali na Bolsa. Mas voltando a falar sobre as teorias envolvendo dividendos, a gente tem a teoria da irrelevância, mas tem também a teoria da relevância. A teoria da relevância dos dividendos é justamente o conceito que afirma que os investidores preferem dividendos a ganho de capital potencial. E isso acontece por conta da incerteza associada ao ganho de capital. Ou seja, os investidores preferem ter essa garantia maior do pagamento de dividendos à possibilidade de ganhos futuros bem maiores, se for o caso. Aí você tem o John Lintner e Myron Gordon desenvolveram essa teoria da relevância dos dividendos como um contraponto à teoria da irrelevância dos dividendos de Modigliani e Miller. E de acordo com eles, as ações com alto pagamento de dividendos são mais procuradas e, consequentemente, podem ter um preço de mercado mais alto até. Ou seja, quando se trata de ganho de capital, os investidores precisam enfrentar uma quantidade enorme de incertezas, tá? Não existe uma métrica que estime ali com alguma segurança quanto de ganho de capital uma ação vai te entregar nos próximos 5, 10 anos. Tá? Se você conhece o retorno final do investimento, no momento ali que você está investindo, isso é renda fixa. É só na renda fixa que você sabe como que a rentabilidade final será calculada, pelo menos. Você tem essa previsibilidade, por mais que venha calote e depois tenha a chance. Mas o desempenho final de ganho de capital de uma ação, ele depende de vários fatores e muitos deles imprevisíveis, fora do controle da empresa. E aí a teoria da relevância dos dividendos, ela trabalha com a ideia de que os investidores são mais propensos a escolher investimentos mais seguros ao invés de mais arriscados. Então, em comparação com ganho de capital, os dividendos são mais fáceis de prever e projetar e calcular. Mas uma das desvantagens dessa teoria da relevância dos dividendos é a de que, quando se trata de investir, o que é mais confortável geralmente não é o melhor. Então, retorno com segurança dos dividendos é ótimo, mas no longo prazo, o investidor que foca só em dividendos e altos dividendos, ele pode chegar no final do período com menos dinheiro do que ele poderia se ele tivesse mesclado ali, investido uma parcela buscando mais crescimento. Mas, cara, é impressionante. Tá? Quando você fala que no contexto da teoria da irrelevância dos dividendos, que foi desenvolvida por Modigliani e Miller, o que eles argumentam? Que no mercado de capitais perfeito, sem imposto, sem custos de transação, com informação simétrica, a política de dividendos de uma empresa não afeta o valor de mercado ou custo de capital. E eles sustentam o argumento de que investidores são indiferentes se o seu retorno vem de dividendos ou de ganhos de capital. E eu não vejo isso. É claro que a gente nunca vai ter esse mundo perfeito, mas pelo menos na minha percepção aqui e de acordo com a opinião de vocês que eu estou sempre vendo nos comentários, o investidor não é indiferente coisa nenhuma. A maioria, inclusive, prefere dividendos. Essa coisa de dividendo é irrelevante, isso dá polêmica. Muita gente defende os dividendos, mas então qual que vai ser o veredito? Os dividendos, eles são realmente irrelevantes, quanto o Modigliani e Miller ali argumentaram há muito tempo, ou não? Eu acho que não. Eu acho que embora os dividendos sejam descontados sim do preço da ação, desse jeito que o pessoal fala, você faz uma análise mais ampla, por exemplo, além de fornecerem capital que pode ser reinvestido ou sacado, a estabilidade de muitas empresas que pagam dividendos resulta em retornos interessantes com menos volatilidade, relação de risco e retorno melhor. Muitas vezes o mundo real refuta as teorias acadêmicas. Nos últimos 10 anos, se você observar, o Divo 11, ele bateu todos os benchmarks que a gente tem aqui no Investidor 10. CDI, IFIX, IPCA, IBOV, Índice Small Caps, acredito que também, e o IVVB11. Ele está em linha aqui com o IDIV, obviamente, mas até o desempenho da Bolsa Americana, medido pelo S&P 500,
o IDIV superou, o DIVO 11 superou. Então não dá para dizer, né, que investir com foco em dividendos seja algo irrelevante. E aí você pode falar que isso aqui vale para o Brasil, mas que em outros mercados é diferente, que o autor dos estudos aqui, eles fizeram com base no mercado americano. No Brasil, dividendo é bom, lá fora não. É um questionamento legítimo, mas em outro estudo aqui, e esse nos Estados Unidos, ações que pagam dividendos tiveram um retorno anual médio de 9,7% em comparação com um fundo de índice S&P 500 com participação igualitária de 7,7%. E as ações que pagam dividendos, que não pagam dividendos, perdão, tiveram um retorno de 4,3% ao ano. Então, nesse caso, as ações que pagam dividendos superaram as ações que não pagam dividendos em 125%. Fora que muitas vezes a oscilação do preço das ações em algum período pode ser alta, mas às vezes isso não impacta tanto a capacidade dela de distribuir dividendos. Então, por exemplo, a cotação de uma empresa caiu 20% no ano, 15%, mas você vai continuar recebendo dividendo, ela vai continuar pagando. Você não está afim de vender a ação em queda para usar o dinheiro, você recebe o dividendo. Então, os dividendos, muitas vezes, eles estão correlacionados com o desempenho financeiro real da empresa, tá? Se a empresa for séria, sólida. Então, a queda no preço das ações quase nunca afeta a capacidade de uma empresa sólida de gerar lucro e pagar dividendo no curto prazo. Então, isso significa que o valor da empresa fica mais estável e o pagamento dos dividendos geralmente continuam ali, tem uma volatilidade menor. Além disso, se os investidores estão usufruindo dos dividendos, é muito menos provável que eles fiquem vendendo as ações, caso eles tenham essa previsibilidade, essa possibilidade de remuneração mais previsível. Claro que não é só isso, né? No vídeo de ontem, por exemplo, eu falei sobre essa coisa de você comprar só com base no dividend yield. Isso não faz sentido. O investidor tem que olhar, acima de tudo, o retorno total e não só distribuição de dividendos. Mas muitas empresas não só distribuem parte do seu lucro como dividendos, como também usam recompra de ações, que é uma forma muito boa também de remuneração para o acionista, que muita gente não coloca na conta. Fora que a fama de boa pagadora de dividendos, às vezes, ela faz uma ação esticar demais. A cotação ela sobe muito porque está todo mundo ali querendo comprar, porque o dividendo está alto, uma companhia ali, às vezes com uma política consistente de distribuição de lucros, está distribuindo muito nos últimos meses, nos últimos anos. Às vezes esse yield ele foi impactado por algum não recorrente, mas mesmo assim isso atrai fluxo e essa ação passa a negociar com um prêmio maior ali e às vezes não vale a pena, fica esticada, fica cara, né? Nessas horas o investidor não obrigatoriamente ele precisa comprar ações dessas empresas, mesmo que ele tenha na carteira. Mas resumindo, na minha visão, não, os dividendos não são irrelevantes e sim, para muitos investidores com um perfil ali entre o moderado, o arrojado, eles vão ter um sucesso muito grande investindo a vida inteira em ações pagadoras de dividendos, mesmo com a carteira concentrada ali nas mais conhecidas, nas blue chips, nas maiores, que não têm um potencial de crescimento tão alto, mas eles vão ter sucesso investindo nessas empresas. E se você pede para essa galera começar a investir só em ações de crescimento, você vai ver que o emocional às vezes vai atrapalhar tudo no meio do caminho. Então, nem do ponto de vista matemático talvez e muito menos do ponto de vista comportamental, eu acho que dá para dizer que os dividendos são irrelevantes, apesar de achar também que você deveria pensar na possibilidade de mesclar isso com algumas ações de crescimento na carteira também. Esse foi o vídeo, fico por aqui, a gente se vê na próxima.